Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo e com a minha família. Essas coisas a gente só vê em filmes de terror ou ouve como histórias de outras pessoas. Mas naquela época, tudo mudou na minha vida de uma forma que eu nunca vou conseguir esquecer. Tudo começou com o meu irmão mais velho, o Vinícius. Ele sempre foi um garoto tranquilo, estudioso e carinhoso. Era o tipo de pessoa que todo mundo gostava. Mas, de repente, ele começou a agir estranho e ninguém entendia o motivo. No começo eram coisas pequenas. Ele começou a dormir mal, ficava com olheiras e parecia sempre cansado. Às vezes, a gente falava com ele e ele não respondia, como se estivesse em outro mundo, perdido nos próprios pensamentos. Uma noite ele foi até a minha mãe e disse: "Mãe, tem uma mulher no meu quarto. Ela fica parada lá, só me olhando." Minha mãe olhou para ele e riu, pensando que era só um pesadelo. Ela tentou acalmá-lo. "Filho, você deve ter sonhado. Não tem ninguém no seu quarto. Volta para a cama, tá tudo bem." Eu estava ouvindo a conversa e confesso que fiquei arrepiada. Vinícius não parecia estar brincando. Ele estava sério, com um olhar assustado, como se realmente acreditasse no que estava dizendo. Mesmo assim, ninguém deu muita atenção. Nos dias seguintes, Vinícius piorou. Ele começou a dizer que a mulher não só ficava olhando, mas que agora ela falava com ele. Ele contou que a voz dela era estranha, que ela sussurrava coisas que ele não entendia. "Ela quer me levar. Vocês não entendem. Ela vai me levar." Quando ele falou isso, eu senti um frio na barriga. Eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer. Minha mãe começou a se preocupar de verdade e levou o Vinícius a médicos, a psicólogos e até a pessoas que diziam que podiam afastar coisas ruins. Mas nada adiantava. Ele só piorava. Até que uma noite, tudo aconteceu. Era tarde e a casa estava em silêncio. Eu acordei com sede e fui até a cozinha beber água. No caminho, passei pelo quarto do Vinícius e ouvi um barulho estranho. Era um sussurro, como se alguém estivesse falando baixinho. Aquilo me deixou arrepiada. Cheguei perto da porta do quarto e olhei pelo vidro da janela. O que eu vi fez meu coração parar. Vinícius estava na varanda do quarto dele, parado na beirada, olhando para baixo. Ele estava imóvel, como se estivesse em transe. O vento mexia o cabelo dele, mas ele não se movia. O mais assustador foi que, de repente, ele virou devagar a cabeça na minha direção e sorriu. Mas aquele sorriso não era dele. Não parecia o Vinícius. Era um sorriso estranho, assustador. Então ele sussurrou, quase sem mexer os lábios: "Ela está aqui comigo." Antes que eu pudesse reagir, Vinícius se jogou da varanda. Eu gritei com todas as minhas forças. Minha mãe e meu pai acordaram correndo, mas já era tarde demais. Vinícius morreu naquela noite. Depois disso, a nossa casa nunca mais foi a mesma. Minha mãe chorava todos os dias, dizendo que se sentia culpada por não ter acreditado nele. Meu pai, que sempre foi mais cético, dizia que o Vinícius só estava doente, que tudo aquilo era coisa da mente dele. Mas eu vi tudo. Eu vi o olhar dele. Eu vi aquele sorriso. E eu nunca mais fui a mesma. Durante muito tempo, fiquei fechada no meu quarto, sem falar com ninguém. Eu não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do Vinícius naquela varanda. Foi nessa época que eu tomei uma decisão. Eu queria entender o que tinha acontecido com ele. Eu queria ajudar pessoas como ele. Eu seria psiquiatra. Muitos anos se passaram e eu consegui me formar como psiquiatra. Agora, o meu trabalho era ajudar pessoas com problemas parecidos com os do Vinícius. Eu pensava que, se conseguisse ajudar outras pessoas, talvez pudesse encontrar uma resposta para o que aconteceu com ele. Um dia, recebi um paciente chamado Anselmo. Ele tinha sido levado ao hospital porque foi encontrado gritando no meio da rua, dizendo coisas sem sentido. Quando entrei na sala e o vi, tive um arrepio. Ele parecia doente,
com a pele pálida e olhos fundos, como se não dormisse há dias. Ele olhou para mim e começou a gritar: "Ela está aqui. Ela veio me buscar. Ela vai levar todos vocês." Eu tentei acalmá-lo, mas ele se virou para mim. Sorriu daquele mesmo jeito que o Vinícius sorriu e disse: "Você também vai vê-la, como o seu irmão viu." Naquele momento, meu coração quase parou. Como ele sabia do meu irmão? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele pegou um pedaço de vidro que estava na sala, cortou o próprio pescoço e morreu ali, na minha frente, com um sorriso no rosto. Eu saí correndo do hospital completamente em pânico. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei um envelope na porta. Não tinha nome, nem endereço. Tremendo, abri o envelope e tirei as fotos de dentro. A primeira foto era do Anselmo. A segunda era do Vinícius. A terceira era minha. Todas as fotos tinham os rostos cortados, cheios de sangue, mas com aquele mesmo sorriso assustador. Depois disso, senti que não estava sozinha. Fui até a cozinha para tentar me acalmar e, quando fechei a porta da geladeira, vi no reflexo do vidro alguém parado atrás de mim. Eu gritei e me virei, mas não havia ninguém lá. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu me tornei psiquiatra para entender, mas parece que quanto mais eu procuro respostas, mais perguntas aparecem. Talvez algumas coisas não tenham explicação. Talvez, em alguns casos, a gente não devesse procurar por respostas. E às vezes, quando estou sozinha, ainda sinto que tem alguém me observando e sorrindo.